bumpy night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Paliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o caso de Donna Drake. A Donna era negra, mas se passava por branca, ou melhor, mexicana, para conseguir melhores papéis em Hollywood. Curiosamente, se você acredita em coincidências ou não, ontem, que foi exatamente quando eu fiz todo o meu roteiro para este vídeo, foi o aniversário da morte da Donna, que faleceu em 20 de junho de 1989. Mas voltando ao que realmente importa, que é o vídeo, hoje nós vamos falar sobre a Donna Drake. Então, vem comigo. Já vou começando a explicar para vocês que a história da Donna é um pouco complicada porque não existem muitas informações sobre ela, mas pelo que eu consegui achar, ela nasceu em 15 de novembro de 1914. Seu nome era Eunice Westmoreland. O site que é o oficial do William Travilla, que foi estilista e marido da Donna, afirma que ela nasceu em Jacksonville, na Flórida, mas muitos afirmam também que pode ter sido em Miami. Ela era a filha mais nova do casal Novella Smith, que depois, quando se casou com Joseph Westmoreland, virou Novella Westmoreland. Os dois também tinham um filho mais velho, que se chamava Joseph Westmoreland Jr. Tem uma pesquisada em algumas árvores genealógicas e se afirmou que a Donna também teve um irmão que nasceu pouco depois, em 1919, chamado Ernest Westmoreland, mas ele teria falecido logo depois do parto. Donna, que na época era apelidada carinhosamente de Una, adorava dançar, adorava cantar. E quando ela e a família se mudaram para Filadélfia, o pai resolveu abrir um restaurante e ela fazia vários shows ali para entreter os clientes. Logo, ela queria realmente investir na carreira e por volta de 1930 ela foi para Nova York com a mãe dela e uma amiga chamada Renee Villian. As duas iam fazer um ato de irmãs, ou seja, um show. Por isso, Eunice teria adotado seu primeiro nome artístico, que seria Una Villian. O que se sabe é que realmente ela adotou esse nome, ela começou a se apresentar em vários tipos de shows. Logo depois, a outra parte da sua dupla resolveu se casar, a Renee. Então a Una decidiu que era a hora dela ter um outro tipo de nome artístico e ela resolveu adotar o nome de Rita Hill para se apresentar ao mundo como se fosse latina. Então, aí é que temos a situação que é a seguinte. Em vários censos que aconteciam nos Estados Unidos entre 1930 e 1940, a família da Eunice era sempre colocada como negra nos dados. Pelo que eu pesquisei, a família da mãe dela, da Eunice, também era negra. Então, a Eunice, como ela tinha a pele mais clara, ela começou a se passar e ela resolveu adotar essa personalidade de ser latina justamente para poder avançar no show business. Porque antigamente, se vocês não sabem, era proibido para vários negros se apresentar em várias casas de show. Acontecia a segregação racial. Ela não podia atuar, por exemplo, com outros homens brancos por causa do Código Reis, que ainda estava em vigência na época e só acabaria em 1969. Então tinham várias limitações. Por isso ela escondia a sua verdadeira identidade. Ela ainda era Una Villian, ela resolveu adotar o Rita Hill para poder mostrar mais essa parte latina. Alguns lugares até afirmam que ela aprendeu a falar em espanhol para justamente poder contar a mentira de uma forma bem verídica. Como Rita Hill, ela começou a ser a líder de uma banda toda de mulheres que chamava Rita Hill e suas garotas. Ela fazia muito sucesso por Nova York, mas se passar como branca também tinha suas desvantagens. A mãe da Eunice estava sempre com ela e uma antiga colega de banda afirmou que uma vez a mãe dela teve que se passar como sua empregada para poder entrar em um dos hotéis junto com ela. Então, realmente ela teve que renegar suas raízes para fazer um pouco de sucesso, mas isso também era bem doloroso. Ainda quando ela era Rita Hill, a sua nova persona, depois de Una Villian, Eunice se meteu em uma pequena confusão quando ela começou a namorar um gangster chamado Pretty Amberg e ele foi encontrado morto. Alguns dias depois, a polícia foi questioná-la sobre o assunto
e ela afirmou que ela não conhecia direito, apenas o chamava de Mr. Cohen e não tinha nenhum tipo de relacionamento forte com ele. A Eunice foi completamente inocentada, só que ela pegou muita publicidade ruim, numa hora péssima pra ela, porque ela tinha feito seu primeiro filme. Ali na hora, todos os seus sonhos de conseguir um contrato fixo com algum tipo de estúdio deram uma pausa, então ela teve que repensar. Ela adotou um novo nome chamado Rita Shaw, mas esse não foi a única mudança de nome dela. Ela passou de Eunice Westmoreland para Una William, para Rita Hill, para Rita Shaw, para Rita Novella e finalmente para Donna Drake, quando ela foi contratada pela Paramount. Os estúdios realmente queriam muito ela, porque ela tinha uma voz muito potente, ela era uma ótima dançarina e ela tinha muita presença de palco. Ela era pequenininha, ela tinha uns 50, uns 55 no máximo, mas ela era realmente muito talentosa e foi a sua amiga, a Dorothy Lamour, que elas se conheceram em Nova York, que conseguiu para ela seu primeiro papel e ela foi contratada pela Paramount. Aí a Paramount resolveu completamente aniquilar o seu passado, claro, porque se descobrissem que ela era negra, ela não iria conseguir uma carreira tão boa como se ela se passasse por branca. Então eles inventaram que ela nasceu no México em 1920, cortando 6 anos da sua idade, e afirmou que o seu nome de batismo era Una Novella. Realmente, naquela época, como ela se passou por origem mexicana, agora chamada Donna Drake, conseguiu muitos mais papéis do que ela conseguiria se ela fosse negra, como por exemplo o que aconteceu com a Lena Horne. A gente até fez um vídeo sobre ela, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar aqui nos cards. E o preconceito em Hollywood era muito forte, hoje em dia ainda é, claro. E naquela época ela conseguiu mais papéis do que ela conseguiria se ela tivesse realmente admitido a sua origem. Mas eram papéis coadjuvantes e eram papéis pequenos, ela não teve uma filmografia, algum papel de bastante destaque. A Donna Drake tem um caso dela que fala o seguinte sobre sua carreira. Foi maravilhoso quando eu entrei na Paramount. Eu achava que eu ia me tornar realmente uma estrela. Mas você não pode fazer uma carreira apenas penteando o cabelo da Dorothy Lamour ou perseguindo Bob Hope em um filme atrás do outro. Se vocês ficarem interessados em conhecê-la um pouco mais sobre ela, ela realmente tinha uma personalidade muito vibrante e ela brilhou em filmes como A Sedução de Marrocos, Hot Rhythm, que ela teve um dos seus papéis mais proeminentes, e também A Filha de Satanás, no qual ela interpretou a empregada insolente de Bette Davis. Mas se tudo estava estagnado em sua carreira, a sua vida pessoal estava ficando cada vez melhor. Em 19 de agosto de 1944, Donna acabou se casando com William Travilla, o estilista que fez aqueles figurinos maravilhosos para Marilyn em Os Homens Preferem as Loiras. Nós também temos uma matéria sobre ele, então se você quiser dar uma olhadinha, vou deixar o link aqui embaixo. Os dois se casaram apenas 10 dias depois de se conhecerem através da amiga em comum, Joan Blondell. Afirma-se que a noiva se casou de uma forma bem despojada, com calça jeans, uma blusa. Foi um casamento bem rápido também, porque a Donna, mais uma vez, ela não contou a sua verdadeira origem, que ela era negra e tinha pais negros, e como William Travilla era branco, o casamento era considerado ilegal por quase todos os Estados Unidos. Tanto que, em licença de casamento, ela afirmou que ela era branca, assim como William, e ela deu detalhes apenas vagos, os nomes dos seus pais, com medo de que pudessem descobrir. Mesmo assim, isso nunca aconteceu, ninguém realmente pesquisou a fundo sobre ela, acredito eu, porque ela também não era uma grande estrela na época. Então ela se casou com William, os dois viviam relativamente bem. Ela modelava para ele nos vários desfiles que ele fazia. Em 16 de agosto de 1951, alguns dias antes dos seus pais completarem 7 anos de casados, a filha deles, Nia Novella, que também era uma homenagem para a mãe da Donna, que se chamava Novella. Então a Nia Novella Travilla nasceu. A Donna deu uma pausa na carreira dela. Depois ela voltou aos filmes, e em especial uma coestrela que participou com ela no filme O Salto da Noite, de 1953, chamada Marjorie Lord. Ela conta que Donna era uma pessoa muito aberta, muito amigável. Donna era muito simpática. Ela foi até a minha casa no Natal e me deu um cheque para que eu comprasse presentes para os meus filhos. Era um tempo muito difícil para mim. Eu neguei, mas ela insistiu, e quando eu consegui uma série de TV, eu devolvi todo o dinheiro. Ela era epilética, então eu virei o seu chofer e a levava para todos os lugares.
ela não podia dirigir por causa da sua condição. Éramos muito amigas até que eu tive que partir para fazer um show em um outro estado. E que naquela época ela já sofria de epilepsia. A condição foi se agravando com o passar dos anos, tanto que foi por isso que a dona deu a guarda da Mia para o pai, porque ela achava que ele poderia cuidar melhor dela. A dona e o William se separaram em 1956, mas não entraram com divórcio de fato, então eles permaneceram casados no papel até a morte da dona em 1989 e o William faleceu um ano depois. Na matéria da revista Life conta-se que ela amava animais, então ela tinha na sua casa, antes de se casar com o William, ela tinha coelhos, tinha cachorros, tinha até em um ponto um macaco. Ela também gostava de praticar tiro ao alvo. Ela era uma mulher muito ativa mesmo. Apesar da sua condição de epilepsia, ela continuou fazendo vários filmes, mas eram participações pequenas. E a partir dali, em 1960, 1970, a sua saúde foi se deteriorando um pouco e ela acabou saindo dos holofotes. Foi mais ou menos nessa época, em 1971, que a sua filha Ania se casou. Ela tinha apenas 19 anos, ela se casou com um homem chamado José El Ariza. O casamento durou apenas 2 anos, ela se divorciou em 1973. E eu também achei uma informação que eu não sei se é verídica ou não, mas como o nome Mia Novella Travilla não é muito comum, acho que seria interessante dizer que em 1983 ela teria se envolvido num escândalo com um homem chamado Russell McNiff, no qual eles faziam fraude pelo correio. Novamente, eu pesquisei e apenas o Russell McNiff foi realmente processado, então talvez o nome da Mia ali tivesse envolvido por algumas outras questões. De qualquer modo, ela se tornou uma veterinária, também dividindo o amor da sua mãe pelos animais. E ela criava cães da raça Schnauzer, e ela era realmente muito boa, ganhou vários prêmios. E ela faleceu em 2002. A própria dona, infelizmente, faleceu de falência respiratória em 20 de junho de 1989. Achei que esse é um caso bem interessante de trazer para vocês, mostrando que, infelizmente, a dona teve que repudiar todas as suas raízes, pelo menos em Hollywood, para poder conseguir melhores papéis, e mesmo assim ela foi renegada a papéis coadjuvantes por dizer que ela era de origem latina. Então, o preconceito de Hollywood era muito grande. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem sua curtida, deixem seus comentários e também se inscrevam aqui no canal. O que vocês acharam da história da Donna Drake? E, aliás, se alguém tiver alguma informação sobre ela, algo assim, a mais, será muito bem-vindo, porque realmente a história dela me deixou bastante intrigada. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.